Johnson, Sadum Polar, Yatsen Chogin Yudrunye, Pemajung Eje Sudran, Ordo Kandro Mampekor, Je Sudan Runche, Jinjilab Jesus So, Guru Pemasi Jehum, Morgen Yujinum Jansan, Pemage Sadum Pola, Yatsen Chungin Yudrunye, Pemajun Eje Sudran, Kordu Kandro Mampekor, Je Sudandro Che, Jinjilab Jesus So, Guru Pemasi Jehum, Orgen Yujinum Jansan, Pemage Sardum Pola, Yatsen Chogin Yudrunye, Pemajun Eje Sudran, Kordu Kandro Mampekor, Je Sudadruchi, Jinjilab Jesus So, Guru Pemasi Jehum, Orgen Yujinum Jansan, Pemage Sardum Pola, Yatsen Chogin Yudrunye, Pemajun Eje Sudran, Kordu Kandro Mampekor, Je Sudandruchi, Jinjilab Jesus So, Guru Pemasi Jehum, Sanje Chodan Suchi Chodan La, Janchu Bardo Dani Chasuchi, Nangi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pinchi Sanje Drapashu, Sanje Chodan Suchi Chonan La, Janchu Bardo Dani Chapsu Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drapashu, Sanje Chodan Suchi Chonan La, Janchu Bardo Dangi Chapsu Dangi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drapashu. Então, eu não sei se todo mundo já recebeu o texto. Eu vou colocar aqui no chat do Zoom. Que é a tradução fresquinha do Pedro. Vocês vão ver que nesse trecho que está selecionado ali, são 3 capítulos do livro, né? Os capítulos, eles são curtos, né? Daqui para frente, diferentemente da primeira parte do texto, em que os capítulos às vezes podiam ter 5, 6 páginas, né? Daqui para frente eles vão ser mais curtinhos. Mas ainda assim eles são extremamente densos, né? Então, tem muito significado em cada pedaço do que o Muso Soseki nos oferece, né? E o trecho de hoje não podia ser diferente, porque ele vai tocar um ponto que é algo que nos acompanha, né? Que é uma sensação de, como se fosse uma autoavaliação, né? Que a gente se percebe muitas vezes fazendo. E a gente não só, vamos dizer, a gente faz isso com a gente mesmo, mas é meio inevitável que a gente faz isso com os outros, né? Porque as coisas não se separam, né?
Então, por espelhamento, a gente também acaba produzindo isso, né? E para nós é meio estranho isso, né? Porque a gente não sabe muito bem como lidar, né? Então, a pergunta que o Musa Soseki recebe aqui, ela é uma pergunta muito boa, porque ela nos faz pensar em como que a gente inevitavelmente lida com essas questões que ele vai trazer aqui, né? Então, se a gente está dentro de alguma coisa, a gente com certeza tem alguma expectativa ali dentro. Pode ser que a expectativa esteja clara, pode ser que não esteja, mas é inevitável que alguma expectativa vai existir, né? Então aqui ele vai jogar luz sobre isso, né? O quão claro está para cada um de nós as expectativas que a gente coloca aqui especificamente no caso do caminho espiritual, né? Porque quando a gente começa de um jeito um pouco desavisado. Não é necessariamente alguma coisa que a gente tenha nem mesmo elementos para poder processar, né? A gente não sabe nem muito bem onde é que a gente está entrando. Mas aos poucos é provável que esses pedaços vão se encaixando dentro e a gente começa então a formar imagens do que é que a gente gostaria de atingir, vamos dizer, né? O que que a gente gostaria de obter como um resultado. Então a pessoa pensa, bom, eu estou lá ouvindo ensinamento, eu estou praticando, estou tentando fazer retiro, né? Eu estou aqui tentando me comportar. E aí, né? O que que vem como decorrência disso, né? Além de uma frustração sucessiva, né? Que pode ser que surja, né? É como lidar com isso, né? A gente vai vendo que nunca é o que a gente imagina, né? Nunca é o que a gente imagina. E se vocês podem suspeitar, o Mudo Soseki vai dar uma resposta bastante improvável para essa pergunta, né? Para esse sentido de avaliação. Ele vai escapar por um jeito que a gente não consegue nem pegar direito. O título de saída já é muito interessante, que se chama Os Efeitos da Prática, né? O título já é muito bom. Aí a pergunta é excelente. A pergunta diz assim: existem pessoas que ficam desanimadas porque elas tiveram fé no Zen. Aqui o Zen seria assim, no caminho, né? No Dharma. Né? Tiveram fé no Dharma, no Zen, e elas praticaram os seus ensinamentos por muitos anos, mas elas não viram nenhum resultado. Outras, elas não rejeitariam a prática se elas tivessem a certeza de que a prática as levaria à iluminação antes que morressem. Mas elas temem que o resultado final não seja mais do que uma vida inteira se esforçando com o corpo e com a mente. E sim a liberação garantida na vida seguinte, né? E aí, tem alguma base para tal forma de pensar? É tipo investimento, né? A pessoa tem um dinheiro na poupança, a pessoa pensa, bom, qual é o investimento que vai render mais, né? Ou a gente quer se arriscar em alguma coisa, o que que a gente tem de garantias de que aquilo vai nos oferecer algum tipo de retorno, né? Então aqui parece que é simplesmente um cálculo matemático, né, que a gente está fazendo, mas a nossa identidade ela faz umas contas assim, né? Então como é que a gente lida com isso, né? Como é que isso acontece, né? E como que isso pode corroer o caminho, né? Por exemplo, a gente pode se arrepender de coisas equivocadas que a gente fez, né? Então, os ensinamentos em geral vão dizer que isso é um bom sinal, é um sinal que a gente está se dando conta, né? É por aí. Agora, pode ser que a gente se arrependa de ter feito coisas boas. Aí isso é mais problemático, porque aquilo que era uma coisa que levava em direção a uma visão mais ampla, a pessoa fecha aquele canal, né? Então ela gera uma marca em que ela, quando ela eventualmente vê
algo numa direção auspiciosa ou virtuosa, ela pensa, não, isso aqui vai me trazer sofrimento. Ou ela pode ser que ela veja outras pessoas fazendo ações elevadas e a pessoa pensa, eles vão se ferrar. Espera, eu vou sentar aqui, comprar uma pipoca, eu vou ficar vendo. Eles vão se ferrar, porque isso não vai a lugar nenhum. Então, Mara, que é essa mente do Sansara, né, ela contra-ataca dos jeitos mais ardilosos, assim, que a gente pode imaginar, né. Então, isso aqui é um ponto muito importante, né, muito importante, porque esse desânimo, ele pode estar ligado a muitas coisas, né, muitas coisas. Então, aqui o Muso Soseki vai começar a iluminar isso, né. Ele diz assim, quando tais pessoas dizem que elas não experimentaram, assim, tais pessoas, não é o caso dele, né, já deu para entender, né, então o Muso Soseki te tira, né. Quando tais pessoas dizem que elas não experimentaram nenhum resultado, mesmo depois de longos anos praticando Zen, de que tipo de resultado elas estão falando? Essa pergunta é muito boa. Vocês pensem que eu tenho que abrir. Que tipo de resultado é esse, né? Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente se frustra, vamos dizer assim, com a nossa prática, né? Que tipo de resultado a gente estava esperando que serviu como base para aquela frustração, né? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer, né? Porque a gente sempre tem um tipo de... As frustrações, elas estão ligadas às expectativas, né, que a gente tinha. Então, vamos supor que... Pegar um exemplo, assim, a gente imagina que se a gente praticar, a gente vai ter paz, né? A gente vai ter paz. Aí, quando a gente imagina isso, paz, uma imagem interna de paz, cada um vai ter um pouco a sua, assim, né? Ela vai se tornar um pouco o filtro que a gente vai usar para lidar com as coisas e com a realidade, né? A gente passa a usar aquele óculos que fica procurando paz. Aí tem uma régua ali dentro, mais perto ou mais longe da paz, né? E aí a gente fica, então, agora vendo se a gente está mais perto ou mais longe. É bem provável que a gente faça isso indiretamente também, né? Então a gente fica olhando a realidade, os seres, se eles estão mais perto ou mais longe da paz. Aquilo se torna o referencial, aquilo se torna o filtro que a gente usa, né? Então isso é bem provável que aconteça, né? Então é inevitável. Aí a gente busca calma mental. Aí isso se torna, então, o nosso, que em geral é um dos piores da gente botar, né, como objetivo. Porque é o que mais fácil escapa. É o que mais fácil escapa. Mas é isso, a mente vai criar uma coisa dessas para nós, né? Então, que tipo de resultado a gente está falando aqui, né? Que tipo de resultado a gente está buscando, né? Essa aqui é uma pergunta para a gente se fazer, é uma pergunta interessante, assim, né? Da gente se olhar, né? Onde é que eu acho que eu vou chegar com isso daqui, né? Algumas pessoas, elas correm o mundo buscando a fama ou cobiçando a riqueza. Algumas fazem preces aos deuses e aos budas para evitar desastres e atrair a boa sorte. Então ele dá uns exemplos aqui, né? Algumas estudam as escrituras budistas e os clássicos chineses, com a esperança de adquirir sabedoria. Algumas se engajam em práticas esotéricas, com o objetivo de adquirir poderes sobrenaturais. Algumas praticam artes, outras habilidades, para ser mais bem-sucedidas do que outras pessoas. Algumas experimentam diversas terapias para curar doenças.
Em atividades como essas, nós podemos falar sobre obter ou sobre não obter resultados, que enfim são as coisas do mundo, né? Só que quando diz respeito ao Dharma, especialmente a, o nível de Dharma que ele traz aqui, a coisa é um pouco diferente. Então ele diz, na prática do Zen, porém, ela é qualitativamente diferente. Porque nesse nível de relação com a realidade, com a mente, aonde é que nós poderíamos procurar resultados? Então, aonde que a gente vai encontrar o resultado que a gente imagina que vai achar, ou que poderia achar, né? Onde é que será que está esse resultado? Então, isso é um pouco uma pegadinha para nós também, né? Isso que a gente está buscando está onde, né? Onde é que eu vou achar? Eu vou achar dentro de um retiro, se eu fizer, se eu me mudar para tal lugar, se eu fizer uma pós, se eu meditar, eu começar a acordar às 5 da manhã, onde é que vai estar esse resultado que eu imagino que eu vou encontrar, né? Onde está? O antigo mestre disse, isso está presente em todas as pessoas, está completo em todos. A natureza de Buda, né? Está presente em todas as pessoas e está completo em todos. Não há menos natureza de Buda nas pessoas ignorantes, e não tem mais natureza de Buda nos sábios. Um outro mestre antigo disse, o caminho, ele é completo como o grande espaço, sem falta e sem excesso. Pensar que nós obtivemos resultados da prática do Buda Dharma é como pensar que há excesso no espaço. E pensar que não obtivemos resultados é como pensar que há falta no espaço. Se realmente houvesse algum excesso ou falta, as palavras do Buda e dos patriarcas de que não há menos nas pessoas ignorantes, nem mais nos sábios, ela não seria verdadeira. Porque aqui ele não está falando para a identidade do praticante, que vai adquirir, então, alguma qualidade que aparentemente não tinha. Aqui, a base do ensinamento sempre é a compreensão do Prajnaparamita. Por isso que é improvável, né? Porque quando a gente olha na nossa perspectiva comum, relativa, assim, grosseira, a gente está sempre se sentindo alguém que está lidando com alguma coisa em algum lugar. Não tem Prajna ali dentro, é tudo muito concreto. Mas aqui a realização dele é tão profunda que qualquer coisa que ele converse, ele sempre tem isso de base. O que é maravilhoso, porque ele não nos deixa preso dentro do jogo, da identidade que a gente joga, né? Ele não nos deixa ficar preso ali. Ele diz, tem também aqueles que desistem da prática antes mesmo de começarem, com base na suposição de que qualquer prática que possam fazer é inútil se não levar à iluminação. Aqui a pessoa tem uma régua de expectativa bastante grande. Aquilo é tão grande que a pessoa pensa, bom, isso aqui nunca vai funcionar para mim. Aí a pessoa nem começa. Tais pessoas são as mais tolas de todas. Se você sustentar tais preocupações, o que você pode sequer esperar atingir, seja no budismo ou em empreitadas mundanas? Porque se a pessoa já começa achando que é impossível mesmo, né? Para qualquer coisa, não é nem só para o caminho espiritual, né? Aqui é para qualquer coisa. Afinal, não há pessoas que, não importando quão difícil seja a tarefa, pensam em todas as possibilidades e empreendem todos os esforços numa tentativa de atingir o sucesso? As pessoas que desistem antes mesmo de tentar realizar a prática budista são aquelas cujo fardo kármico enfraqueceu a sua aspiração ao Bodhidharma. Então aqui ele dá um golpe, né?
assim, um joelhaço. Mas é não achar que é impossível, né? Não achar que é impossível. Aqui ele dá uma resposta muito boa também. Ele diz assim: se a sua preocupação com a possibilidade da prática realmente levar ao despertar, faz com que você a evite por toda a sua vida, então o que que você fará na sua próxima existência? Tipo assim, se nessa você acha que não vai dar, na próxima você vai achar o quê então? Você vai seguir achando que também não vai dar, então não tem saída, né? Se falhar em despertar pelos seus próprios esforços, você pensa que poderá contratar alguém para se iluminar por você? Essa saída eu achei genial, porque naquela época ele já pensava sobre isso, né? A gente bota alguém para meditar por nós e aí transfere, né? Bota na nuvem, a gente vai lá, acessa e pega, né? Não dá para terceirizar a prática, né? Isso aqui é interessante, né? Não dá para terceirizar o karma também. Não dá para terceirizar o obstáculo, não dá para terceirizar essas coisas. Isso aqui é profundo também. A gente não consegue delegar para alguém um trabalho que é essencialmente nosso, de iluminar essas coisas. Por quê? Ele diz assim: se a prática de uma outra pessoa pudesse proporcionar o despertar, você acha que os Budas não teriam pensado nisso? Né? Você acha que os Budas e Bodhisattvas da miríade de universos teriam permitido que os seres sencientes continuassem perambulando pelos reinos da delusão? Que eles já não teriam feito isso por nós? Lógico que sim. Então esse ponto é muito legal. Muito legal. E aí tem uma... Talvez você já tenham visto, né? Mas é sempre bom ler de novo, assim, eu gosto, né? Que é... Eu vou mandar o link depois para vocês, né? Que é esse aqui, né? Tá no site do SEB. Por que é tão difícil atingir o resultado final? Então isso aqui é uma fala do Lama super bonita, né? É sempre bom a gente ler isso aqui de novo, né? E ele vai falar do caminho da perfeição, que é a forma como a gente olha para essas coisas, né? Ele diz assim: por que que é difícil atingir o resultado final? Em parte porque não tem um resultado final, ainda que haja. Não é assim. Não tem um resultado final onde a gente imagina que vem um resultado final. Então esse é o ponto. Não há um resultado final. A gente não vai encontrar, porque a gente vai buscando numa direção. Por exemplo, o resultado final na abordagem da perfeição não tem. Ele existe quando a pessoa vai indo pelo caminho da perfeição e aí ela muda. Aí tem um resultado final. Esse é o ponto. Na abordagem do caminho da perfeição, nós estamos buscando um estado final que é mais ou menos o que acontece quando a pessoa começa a fazer prática e acha aquilo maravilhoso. Por vezes a pessoa começa a ritualizar o cotidiano. Ritualizar o cotidiano significa o quê? A pessoa começa a estruturar o cotidiano, além do gostar e não gostar. A pessoa arruma o dia e cada dia fica mais ajustado. Cada dia ela estuda, ela medita. Ela estuda, ela medita. Ela vai indo. A energia aparece. A pessoa foca aquilo e vai buscando os estados mais elevados. Isso é o caminho da perfeição. Só que enquanto ela segue pelo caminho da perfeição, o estado elevado segue fugidio. Ela entra, depois escapa. Ela entra e depois escapa. Ela entra e descobre que aquilo ainda não é o mais elevado, ainda tem alguma coisa. Ela busca o estado ainda mais elevado. Aí quando a pessoa encontra esse estado elevado, ela descobre estruturas kármicas que ficaram para trás. E ela não sabe como, e ela se surpreende. Então esse texto aqui é super bonito. Eu vou deixar o link aqui no chat para depois vocês darem uma olhada, né? Isso aqui é super legal.
Eu acho que faz um complemento super bom com o que a gente está vendo aqui nesse texto do Muso Soseki, né? Então, eu acho que a gente podia talvez conversar um pouco sobre isso antes de seguir para o próximo capítulo, né? Daqui a pouco a gente entra, mas talvez esse assunto, ele é um assunto que nos toca, né? Porque a gente gera uma preocupação, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou muito devagar? Será que não está demorando muito, né? A gente é tipo criança, assim, falta muito, a gente fica lá um pouco impaciente, assim, aí vai chegar, né? E a gente fica lá nervoso, né? Quanto falta? Oi, Francisco. O teu microfone está fechado, Francisco. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu achei o tema super interessante. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, elas com bastante ansiedade em relação a essa situação. É Pois é. como se fosse uma barganha assim com uma tradição que elas escolheram, né? A troca, né? E eu conheci algumas tradições bastante interessantes, mas assim, o que eu vejo é que a gente procura em vão enquadrar o samsara dentro da tradição, entendeu? É como se a gente quisesse que a tradição se encaixasse dentro daquilo que a gente aspira de alguma forma, em alguma viagem, né? Que varia desde você arranjar um casamento, a ganhar na loto, ou passar na faculdade. Então, assim, tem uma variedade de situações. E, na verdade, a coisa é muito maior, né? Então, assim, é meio sem sentido, né? É uma coisa muito comum nas religiões, se esperar de alguma coisa delas, assim, como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus de, de ter alguma religião, né? E, e no caso, quando não tem Deus, no caso do budismo, a gente tenta repetir a mesma coisa de outra forma. Mas o que eu acho mesmo é essa tentativa de enquadrar o budismo no samsara, ou vice-versa, né? Dentro daquilo que a gente precisa, as nossas necessidades. Nunca a gente está afim realmente de abrir mão de alguma coisa. E agora tem uma coisa importante, é que quando a gente acompanha, né, o budismo, eu venho acompanhando há um tempo assim, né, gostando muito, a experiência que a gente tem em cada contato ou um estudo, uma palestra do Lama, um retiro, é uma experiência assim impagável, né? Porque a gente acessa certos estados mentais e emocionais que não é possível, que não dá para desconfiar que a coisa realmente é confiável, entendeu? E chega um ponto assim que eu acho que não importa muito, mesmo que a gente tenha essa aspiração ou a motivação da iluminação, não se importa muito assim em comprar os méritos, entendeu? Em adquirir alguma coisa para alcançar alguma coisa, vai perdendo sentido isso, entende? Uhum. Sim. E então eu fiquei a fim de falar um pouco sobre isso. Eu acho que eu não gosto de entrar muito nessa viagem, não, entendeu? De como se fosse uma corrida, uma competição, entendeu? Uhum. Quem vai chegar primeiro no céu, talvez, né? Algo parecido.
E ao mesmo tempo é gostoso essa maneira que a gente vai, né? Porque dá para assistir melhor onde a gente está realmente, né? Uhum. Porque às vezes a gente acha que está muito voando muito alto e dá de cara com um poste, né? E ou menos, né? Pode ser com a cerca também. Uhum. Uhum. E eu acho que não é por aí. Eu Sim. acho bonito o que foi dito, as respostas que foram dadas, os exemplos que foram dados também das trocas que a gente tenta fazer com o budismo, né? Com o Zen, por exemplo. Eu, assim, no Zen eu não achava que seria tanto, porque o Zen realmente, a maioria das pessoas que eu conversei assim, ficavam bastante desanimadas, né? Porque Uhum. ele não dava muito papo para a gente chegar nesse ponto. Mas eu vejo que é tudo a mesma coisa. Acho que qualquer tradição que a gente não tem consciência daquilo que a gente está fazendo dentro dela, a gente pode entrar numa viagem muito torta assim e acabar abandonando mesmo, né? Com certeza. Agora, tem muita justificativa também. Às vezes a gente está querendo abandonar porque realmente a gente está precisando fazer outras coisas. É como se tivesse uma sandália que você não tivesse gasto ainda, e você precisa gastar a sandália do sofrimento, para depois você Uhum. encarar alguma situação. É por aí, eu acho. Mas é isso. Obrigado. Obrigado, Francisco. E Cleiton? O Henrique, cara, acho que esse ponto aqui do texto, ele sempre Hum. vem assim, quando, no meu caso, né? Ah, tô praticando, parece que as coisas estão mais ou menos estáveis, Uhum. aí acontece, sei lá, uma briga com alguém, Uhum. acontece uma coisa que te irrita, Uhum. aí você fala, caramba, acho que não tá dando muito certo isso aqui não, né? Será que eu preciso praticar mais? É aquilo, eu gero uma expectativa, não, se eu praticar mais, da próxima vez não vai acontecer isso, né? Aí vai lá, acontece pior. E aí você, não sei, fica aquela lado de expectativa, né? Até acho que da forma que a gente leva outras coisas, né? Por exemplo, se eu treinar xadrez, eu vou ficar melhor em xadrez, então eu vou ter um resultado melhor. Mas aqui não é nem um pouco linear, né? Ah, pois é. Porque é o caminho da perfeição, né? Então a gente passa uma régua assim que a gente não vai mais se irritar. A gente não tem chance nenhuma, porque quando a gente bota uma régua dessas, a gente já tem uma raiva se a gente se irritar. A gente fica duplamente irritado, né? A gente fica irritado e fica irritado porque ficou irritado. A vida parecia até mais simples antes, né? Porque a gente só ficava irritado. Daqui a pouco passava. E agora a gente complicou, né? Então, é melhor relaxar. Porque não é. É claro que a gente tem uma percepção de ah, talvez estar mais atento, né, aos gatilhos assim de explosão que a gente tem, né, inevitavelmente, né. Mas à medida que a gente vai olhando com mais cuidado, a gente vai tem outras maneiras de lidar com essas dimensões, né. A gente vai vendo que a gente vê o buraco é fundo, por exemplo, né? O buraco é muito fundo. Nossa senhora, né? A gente não calcula. Quando eles falam esse imposto da experiência cíclica, né? A gente não acha que a gente acha que é uma cacimba. A gente acha um buraquinho ali, né? Logo, logo chega, né? Poço é poço, né? É um negócio gigante. E ao mesmo tempo a gente tem, quando essas dimensões chegam também para nós, elas também revelam regiões nossas que a gente não dá um nascimento para elas, né? Então é como se elas fossem regiões que estão há longo tempo renegadas dentro de nós, né? Então é como se não fosse
não dissesse respeito tanto à emoção em si, mas são regiões que a gente meio que vai tapando o sol com a peneira, assim, né? Então, não chega a ser visto, dependendo da classe de ensinamento, não é considerado uma coisa uma coisa ruim, né? Porque o sofrimento mesmo, ele é... O Lama disse isso essa semana, estava explicando o Dhammapada, né? Ele disse: a questão não é o sofrimento, a questão é a ignorância, né? É a vidya, né? Não é o sofrimento, é a vidya. Porque se a gente regular por felicidade e sofrimento, a gente ainda tem a vidya atrás, a gente não tem chance nenhuma, né? A gente pensa, eu tô mais feliz, mas aí se tem a vidya, ferrou, né? Aí pensa, bom, aí tem o sofrimento, mas também não é a vidya, o buraco é mais embaixo, né? Então, irritação, ou a ausência de irritação, no sentido relativo, até pode ser que diga alguma coisa, mas a gente tem a vidya, né? Então, o ponto mesmo é a vidya, que a gente está mirando, né? O ensinamento do Mundo Suzuki é sobre transcender a vidya o tempo todo, né? Por isso que ele parece meio etéreo, assim, né? Não tem muito onde pegar, porque ele está falando dessa dimensão muito profunda, né? Ele não está falando sobre incômodo ou ausência de incômodo, né? Ele está falando de avidya, uma perspectiva assim cósmica, né? Porque é realmente o buraco, né? É por ali. Mas na perspectiva da identidade, a gente sempre olha de um jeito dual, né? Grosseiro. Então tem isso ou não tem aquilo, né? Assim que a identidade olha, né? É assim que a gente olha com identidade, né? Mas se a gente olha nessa perspectiva de avidya, aquilo não tem muito, assim, não diz, não quer dizer muito, né? Se tem ou se não tem. É interessante ler a biografia desses grandes mestres, né? Aí eles, é muito bonito, principalmente esses mestres tibetanos, né? Eles eram completamente normais, assim, no sentido de ter chiliques e ter as coisas todas, mas aquilo era um teflon, aquilo não grudava, né? Tinha a avidya, eles tinham a iluminação de avidya, mas não é que fosse uma coisa assim, branquinha, limpa, né? Porque isso é a identidade olhando, eles estão vendo outra, de um outro lugar, né? Então não é necessariamente uma limpeza, né? Iluminar a avidya é uma outra coisa. Os trechos seguintes que ele vai usar aqui para falar são muito legais, né? Porque ele vai falar da prática verdadeira. Aí ele vai falar de verdadeiro significado do zazen, da prática, né? O zazen aqui seria da prática. Ele vai trazer esses pontos também, né? Legal. E aí eu achei engraçado também que você comentou de não tem como terceirizar o karma. Eu acho que se tivesse um jeito, também geraria karma, né? Você terceirizar. Pro outro, né? É. Não, para o outro e Para para nós outro também, também. né? É, exato, exatamente. Só de pensar nisso, né? Mas é isso, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. E aí, Letícia? Boa noite. Boa noite. Eu estava pensando como essa relação da estrutura kármica, né? Que às vezes a gente fica ali, ó, tentando controlar, né? Tentando ter o controle para não vou surtar, não vou surtar. Aí de repente surta, ó, tá, tenta, controla, né, vai, né? Mas aí tem Sim. essa ideia do controle, né? E aí de repente aquilo falha, né? E quando falha, uma das coisas que eu fiquei pensando, essa coisa da ideia do resultado, né? Para mim, ultimamente, não tem sido não falhar, porque eu vou falhar, mas é não ficar com raiva de mim por eu ter Uhum. falhado. Isso tu falou de relaxar, né? É. Tipo assim, não botar um critério de valor também, né? Eu acho que essa ideia do... até para não ficar preso nisso, ai, deu resultado, não deu resultado, né? Às vezes as coisas têm que acontecer também, né? Não sei se é uma, mas aí também será que é uma justificativa, né, para não. Mas eu acho que tem essa intenção, às vezes quando tem intenção,
de não repetir e repete, assim, aquela frustração ou uma raiva contra si mesmo, né? Como relaxar nesse momento, né? Porque me dá uma dor, por exemplo, me dá uma dor, assim, às vezes no peito, assim, quando eu, puta que pariu, desculpa a palavra, mas tipo assim, fiz, né? Tipo assim, como que eu posso ter, será que tem alguma fórmula, sabe, para nessa hora, talvez o resultado seja não se irritar, né? Não, É se perdoar, né? é, Se a gente se perdoar, isso já é mais da metade do caminho. Todas as lambanças que a gente fez e vai fazer ainda, né? Nós estamos nessa, né? A gente vai aprontar muito ainda. Não que a gente queira, mas a gente tem os karmas, né? A gente tem karmas que a gente nem sabe que tem, porque estão escondidos ainda, né? E então a gente se perdoar é uma prática constante, né? Porque é difícil, né? A gente se cobra. A gente está num ambiente cultural que a gente é cobrado a se cobrar também. Como se não bastasse os 3 animais, a gente tem uma estrutura assim sutil e objetiva também ao mesmo tempo de cobrança, né? Pra gente mesmo, né? Mas isso é adoecedor. Nossa, completamente. E para, vamos dizer, nós ocidentais, vamos dizer, a gente não é tibetano, né? Essa parte, ela é mais da metade do caminho, né? A gente se perdoar. Infinitamente, assim. Porque o samsara não dá certo, né? E muitas das cobranças que a gente tem com o samsara, elas dizem respeito a gente sempre ficar pensando, e se eu tivesse pego aquela rota ali, será que não teria dado certo, né? E se eu tivesse, quem sabe, não sei o quê? E se eu tivesse dito aquilo? Só que isso é exaustivo, né? Porque é como se tivesse algum conserto no samsara, né? E a gente toma, é como se a gente tomasse o peso do samsara sobre os nossos ombros, né? Se fosse culpa nossa, né? O samsara não ter dado certo, né? O samsara não dá certo. Então a gente olha para algo que é como se fosse estrutural de um jeito pessoal, né? Mas é estrutural, não é alguém, né? Aquilo é como se fosse quase um mecanismo, assim, uma estrutura que não dá certo. Mas a gente é teimoso, a gente não tem noção da nossa teimosia. É muito, tem um nível cósmico de teimosia, né? Então, isso é a contemplação da primeira nova verdade, por exemplo, né? A natureza inconsertável das coisas, das relações também, né? E esse koan, né? Que as relações, elas não se resolvem necessariamente, mas a liberação é possível, né? Especialmente uma vez que a gente está falando em relações, relações não diz apenas uma outra pessoa, né? Relação é com um objeto, com um copo, com qualquer coisa, né? A gente, quando entra também numa postura que a gente se cobra, a gente está olhando de uma forma muito unilateral, como se a outra parte não tivesse também as suas próprias estruturas, né? Como se fosse tudo dependência nossa, né? Mas a outra parte, seja ela um copo, uma pessoa, o que quer que seja, tem os seus karmas, né? No copo menos, mas o copo tem a estrutura dele também. E a gente não tem poder sobre isso, né? Não sei se fez sentido. não fez, é que eu acho que é até uma coisa de abandonar o controle, né? Essa coisa que você É, falou unilateral é muito bom, porque eu acho que é uma prepotência também, né? Achar que a é, gente vai ter, ser um bom praticante. é, Pode mexer também com ego, né? Vou fazer tudo certinho, daí é materialismo também. por aí, é.
Então é meio que aceitar, né? Aceitação também das coisas, né? É, Sem deixar de se esforçar, né? Mas assim, né? Acho que é um pouco um caminho do meio, né? uhum, é isso. Obrigada. Obrigado. E aí, Fábio, Oi, tudo bom, Henrique? Tudo bom, tudo pessoal? bom? Ah, joia. Eu achei interessante essa. Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Opa. Achei interessante ali que tu disse que a gente nem se dá conta que está dentro de um lugar, né? A vidya, né? Uhum, Aí só se dá conta, em um certo momento se dá conta, né? A expectativa, a realidade. E esse fato que a gente entra no lugar e nem se dá conta, né? Isso, e eu achei muito legal isso tudo. Não é o sofrimento, né? É a vidya, né? Então, assim, aí uma pequena coisa que eu ia compartilhar sobre isso, né? Que eu tenho essa mania de compartilhar coisa, né? Mas por exemplo, hoje, né? Tal, essa questão do lama interno, né? Tal que a gente essa da voz interna, dessa que daí a gente vê o lama externo e o lama interno que fala a mesma coisa, mas nem essa coisa é meio misteriosa, né? Bueno, mas aí hoje foi uma coisa engraçada, né? Um pouco antes de chegar em casa, né? Eu tinha 200 mil coisas, não vou entrar no aspecto grosseiro aqui, mas era... A um certo ponto me veio uma pergunta interna, assim, Fabinho, mas o que tu quer? Ganhar a eleição ou a salvação, né? Salvação no sentido coletivo, salvação, assim, né? A palavra salvação, soter, né? Salvação. Cara, aquilo me foi muito bom, cara. Eu não sei de onde é que vem essas vozes, coisa boa, porque caiu a eleição na vacuidade assim na hora, né? É lógico que eu disse o que era salvação, até porque o Getúlio Vargas já morreu, o Brizola já morreu, a vacuidade desses todos vão morrer, eu também, né? É muito incrível, cara, porque daí, que nem tu falou, tu nem percebe que tu tá dentro. Daí o antídoto para a vidya, né? É, sei lá, cara, a mão amorosa de alguma coisa que nos ajuda, né? E aí, na hora, eu fiquei, assim, bem tranquilo, né? Porque caiu na vacuidade, né? Total, aí vi, pá, tô ali dentro, já totalmente no sofrimento. Pode ser que eu morra antes das eleições, pode ser até que eles dêem um golpe, não tem eleições, tudo pode ocorrer, né? E eu vou ficar numa tristeza absolutamente opcional, né? Totalmente, não preciso, não sou obrigado a ficar nisso. Aí foi muito legal, porque daí eu disse, não, eu quero a salvação, não. Iluminação, salvação, mas já estava nela, né? Aí tu já está nela, porque tu já está colocado num outro lugar, porque alguém, por isso que eu acho que a gente reza mesmo, eu acho que tem que rezar, velho, Guru Rinpoche, Negrinho do Pastoreio, Jesus Cristo, que reza para todo mundo, velho, eu prefiro rezar mais do que a menos, porque aí te mostra que tu está em avião, tu está preso. Aí tu sai, na hora, sai. E ao mesmo tempo, daí o que tu vai fazer? Continua trabalhando na eleição, né? Aí eu estou lá, já tinha 200 coisas para fazer, entendeu? Mas não estava mais sisudo, né? Já eu uhum, tinha, uhum. vamos lá. Aí uma pessoa mandou um vídeo lá para nós gravar, vamos lá, vamos botar mais 10 que a gente tem mais companheiro na prisão também, aí a gente não fica sozinho, né? Mas eu acho muito legal isso, que nem o Francisco dizia, né? Que a gente vê que tem um sentido, né? Aí o Lama fala uma coisa, tem essa voz, né? O que Uhum. é essa voz, Henrique? O que é esse negócio? Não é a mão invisível do mercado, né? Essa não existe. Que é uma voz de bodhicitta sempre, né? Te coloca em Ah, bodhicitta, te coloca assim, tá, mas esse cara tá perdido, tu também tá, não é? Tem uma vozinha aí, né? deixa assim, né? Tem uma vozinha. Mas é bonito pensar isso, né? Porque se a gente está muito preso, a gente pensa, bom, 31, dependendo do resultado da eleição, acabou o Sansara. O 31, dependendo do resultado da eleição, é um Sansara ruim, mas é um Sansara, então, infinito, né? Mas é bom lembrar disso, né? Tem uma dimensão mais profunda atrás disso, né? O Sansara é o Sansara, né? E Elise, Oi, gente, tudo bom?
Eu fico muito impressionada, porque nesse trechinho tão curtinho que o Musa Soseki trouxe, a gente vê que a gente cai nessas espirais todas tantas vezes, né? E, tipo assim, a gente tá todo mundo aqui, né? A gente já viu que a coisa não é fácil, mas a gente segue junto. Gente, isso é muito improvável, né? Hoje, como a gente é teimoso, né? A gente tá aí junto, né? Um pouco Sim. indo, um pouco voltando, um pouco rindo, um pouco chorando, né? E aí eu lembrei, assim, quando eu conheci o SEB, eu fui convidada para participar do SEB Lajado, né? Aqui. A gente era em pouquinhos, 4, 5 pessoas. E eu achei aquilo tão maravilhoso que eu falei, não, gente, a gente tem que divulgar isso aqui, né? A gente tem que divulgar, porque isso aqui tem que chegar até mais pessoas. E aí eu lembro, assim, que o meu colega de Sango, Bruno, ele disse assim, não, o Lama, ele prefere uma coisa mais, assim, low profile e tal. E eu não entendia bem aquilo, sabe? Mas como, cara? Isso aqui tem que chegar num monte de gente, né? E aí isso foi lá em 2018, e olha só, e aí agora a gente olha, assim, que cara, passou muita gente, assim, e muitas pessoas entram com muitas expectativas do caminho espiritual e veem que a coisa não é assim tão simples, né? Veem que tu não vai estabilizar a mente, assim, meditando de uma maneira tão simples e linear, né? E a gente olha para trás, assim, a gente vê realmente, assim, que o mais importante é a conexão, assim, e tu manter uma conexão, assim, né? Tipo, e seguir aí, eu acho isso incrível, porque a gente segue junto, né? Mesmo que a gente vai perdendo soldados ao longo do caminho, a gente segue na batalha, né? Uma iluminação. E eu acho que isso é uma coisa muito linda, assim. E eu agradeço muito vocês por estarem aqui e permitirem isso acontecer. Não. Porque mesmo que a pessoa se desgarre, né? Ela não perde completamente a conexão, porque eventualmente ela pode estar em contato com outra linhagem, com outra tradição, né? Isso é muito legal. E aquilo que a pessoa ouviu, ela também não consegue esquecer, porque o que ela ouviu não é sobre algo que ela decorou, mas é sobre algo que ela viu. Não tem como deixar de ver direito, né? Então depois que tu vê, é difícil tu imaginar que tu vai conseguir realmente esquecer, né, aquilo, porque o budismo ele fala sobre as coisas, né, sobre a realidade, aí tu não consegue devolver aquilo, esquecer completamente, né. Então é como se aquilo ficasse grudado, assim, né, gravado de um jeito que a pessoa está um pouco condenada a reencontrar o caminho depois de novo, né. Porque, vamos dizer, a gente ouve sobre impermanência. Aí aquilo não é só um conceito, né, aquilo é realmente o jeito que as coisas funcionam. Então pode ser que por um tempo a gente ande meio esquecido daquilo, mas daqui a pouco essa voz que o Fábio estava dizendo, ela retorna, né, olha, isso é impermanência. Então, porque isso, o Dharma está escrito nas coisas, essa imagem que o Lama usa, ela é muito forte, né, do Dharma estar escrito nas coisas, né. Então é como se a gente fosse ficando, nesse sentido é meio que um caminho sem volta, né? Mas ele vai também se adaptar à forma de cada um andar, né? Isso é interessante. Mas obrigado por estar aqui também. Itamara, Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. boa noite. Pode falar ainda? Por favor. Ele falou no começo sobre as expectativas do caminho espiritual, né? Uhum, E aí eu fiquei pensando nas minhas. Eu acho que uma das que eu tenho mais forte é de querer ser boa, ser uma boa pessoa. uhum, Em todas as situações, não só nas boas situações. Também quando as coisas estão ruins, a gente também quer ser boa e sempre, não de vez em quando, né? claro. Mas aí hoje aconteceu uma coisa que eu vi que eu estou bem longe disso, e aí isso me deixa triste, porque eu já estou há 3 anos, eu acho que 3 anos é super muito, e aí eu acho que eu estou há 3 anos eu tinha que estar melhor. Mas aí hoje eu estava dirigindo o meu carro lindo e eu me distraí, e eu peguei um motociclista, e aí ele deu uma rodopiada assim e caiu no chão. E eu fiquei morrendo de medo dele ter alguma coisa grave, mas graças a Deus não foi assim, ele estava bem, eu tentei fazer ele ficar parado, mas não queria ficar parado, ele levantou, ele estava, graças a Deus ele estava bem.
Aí tá, tem todo aquele BO, eu fui chamar o SAMU, chamar, né, tudo que precisava fazer, BO, essas coisas, graças a Deus não foi nada grave. Mas o fato é, podia ter sido muito grave, ele podia ter ficado com sequelas para o resto da vida dele. Uhum. E aí eu fico pensando assim, como é que uma pessoa pode ser boa o tempo todo se, tipo, eu se distrair um momento e foi uma distração minha, porque eu que não vi ele estava vindo no caminho dele bonitinho. E aí eu não vi e peguei ele, eu podia ter deixado ele com sequelas para a vida toda, ia mudar a minha vida e ia mudar a vida dele. E aí, tipo, eu não estava mal intencionada, sabe? Eu não queria machucar ele, eu não tava pensando em outra coisa, eu estava pensando nas 10 mil, que nem o Fábio falou, as 200 mil coisas que ele tinha para fazer, eu estava pensando no que eu tinha para fazer. Só que eu me distraí. E aí, por uma distração, a gente pode ser uma má pessoa, mesmo sem querer, mesmo sem estar mal intencionado. E isso me deixou, assim, admirada, sabe? E aí eu vi que, tipo, enquanto eu não tiver a tal da atenção plena, eu nunca vou ser uma boa pessoa. Eu acho, né? Não sei se é isso. Uhum. Mas isso é que essa noção de ser boa pessoa, má pessoa, ela é um pouco um tiro no pé, né? Porque não é que tu foi uma má pessoa porque tu distraiu, né? A gente se distrai o tempo inteiro. Então foi uma casualidade, né? Coincidentemente ele estava passando ali, né? Mas aqui, quem é que nunca estava dirigindo? Quem é que aqui nunca dirigiu? Os que daqui dirigem, né? E não olhou o celular, vamos dizer. Todo mundo já fez isso, né? A gente tá cheio de exemplos desses, né? Que a gente faz essas Mas o coisas. que eu quis dizer, assim, é que às vezes até uma boa pessoa pode fazer uma coisa muito má para alguém, entendeu? Mesmo sem estar mal intencionado. Ela pode Isso é o causar muito mal. samsara. As ações, elas são sempre contraditórias, porque a gente faz uma ação que a gente julga que é boa, mas daqui a pouco aquilo ajudou a prender a outra pessoa, ou a gente, daqui a pouco, fica preso àquilo, né? O samsara é muito paradoxal, porque às vezes a gente faz uma ação que ela seria 100% negativa, não necessariamente de forma intencional, mas acaba saindo, e daqui a pouco aquilo se revela como uma coisa libertadora que acabou acontecendo. Então, é sempre contraditório, as coisas nunca são finais, sabe? Então, por exemplo, a noção de bom e mal, ela não funciona direito. Especialmente se a gente olha nessa perspectiva de avidya, porque avidya significa que a gente está vendo uma coisa, mas não está vendo outra. A gente não só não está vendo, como a gente não está vendo o que não está vendo. Então, tu estava lá dirigindo, pensando nas tuas coisas, tu não só não estava vendo um motociclista, como tu não estava vendo o que não estava vendo. Não tem quem culpar, sabe? Porque a vida é assim, não tem culpado ali dentro. A gente não viu o que não viu. Se tivesse visto, teria acontecido alguma coisa, né? A gente não viu. Isso é a vida. A gente está o tempo todo operando por a vida. A gente chegou à idade que a gente tem muito por milagre, assim, bem da verdade, né? Porque imagina, cada um aqui já escapou de quanta, né? Quanta coisa a gente já não escapou, né? Então é um pouco milagroso a gente ainda estar vivo e funcionando o corpo mais ou menos, né? E a mente também, porque a gente está dentro de avidya, a gente está aqui, por exemplo, conversando, mas a gente não está vendo um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor. A gente não está vendo o que não está vendo, porque a gente está ocupado aqui, né? É sempre assim. A gente nunca consegue ver tudo. A gente não vê que não vê. Esse é o problema, né? Não é o que a gente não está vendo, que a gente nem suspeita. Porque aquilo que a gente está vendo rouba a nossa atenção, né? Aquilo parece ser completamente final. Aí, uma vez que isso é assim, a gente não consegue nem suspeitar de outras coisas que estão acontecendo simultaneamente. É assim. Mas não tem uma sensação de bom e mal ali dentro, né? É como acontece. Isso é o samsara, né? Então, Tamara, eu diria assim para você: agradeça mais esse milagre, mais um milagre, que, né, deixou você viva, bem, e ele também, mas sigamos em frente. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Henrique. Obrigada, Angela. Todo mundo. É bom desabafar. Obrigado. Obrigado, Fabio.
Bom, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou... Esse último trecho aqui também, ele não é muito longo, né? Eu pensei em passar por ele porque ele é super bonito, né? Que é esse que se chama O Verdadeiro Significado do Zazen, né? Então aqui ele está falando Zazen, mas aqui seria o verdadeiro significado do Dharma, né? O verdadeiro significado da prática. Aqui a gente pode olhar como também a meditação, né? Se a gente quiser olhar num sentido mais gradual, a gente olha como meditação. Então essa aqui é uma discussão dentro dos ensinamentos budistas muito presente. Que é assim, né? Os antigos mestres ensinam que o zazen, ou a meditação, dentro de uma visão gradual, ela não traz benefício algum se nós não tivermos clareza na aplicação da mente. Assim, algumas pessoas afirmam que sentar-se em meditação é inútil para as pessoas ignorantes. Há algum sentido no que elas dizem? Porque se a pessoa está com uma expectativa muito alta de atingir iluminação e a outra pessoa não estudou, a outra pessoa não sabe muito bem o que é, ela vai perder tempo. Mas é como se a pessoa estivesse olhando por um facho muito estreito, né? Então ele diz assim, o motivo pelo qual os mestres falaram dessa maneira é para corrigir os esforços daqueles que aspiram ao despertar para a grande questão. É bonito isso, né, o jeito que ele escreve. A grande questão é a iluminação, a realização mesmo, né? Então é corrigir os esforços dos que aspiram de iluminação, mas eles nunca buscam um professor qualificado, se sentando ao invés disso numa ausência de mente e acreditando que isso é o zazen. Eles não estavam dizendo, ou a verdadeira meditação, né? Eles não estavam dizendo que as pessoas ignorantes, elas não ganham nada com o zazen. Qual seria o benefício para uma pessoa evitar a meditação e passar a vida na ignorância, com base no pensamento de que o zazen não traz benefício algum se não tivermos clareza na aplicação da mente? A entrada no Buda Dharma não é uma questão limitada à prática em uma única vida. Esse aqui é um ponto interessante, porque para nós é meio estranho pensar isso, porque a gente não costuma ter uma visão cósmica, assim, de vidas sucessivas, né? Mas na visão oriental isso é um ponto que não é nem conversado, porque ele é simplesmente dado, né? O Lama conta das primeiras vezes que o Rinpoche veio ao Brasil, ele cansava de chegar nos lugares e dizer, bom, então a gente aqui que está se reencontrando nessa vida. Ele simplesmente falava isso como quem estava dando bom dia, né? Porque era uma coisa muito óbvia para ele, né? Porque a gente lê o Senhor da Dança, é uma coisa muito improvável, né? Alguém que viveu como ele, de repente chega num auditório aqui no Brasil e tinha um monte de gente lá achando interessante o que ele estava dizendo, né? E mesmo nós aqui, como a Elise estava comentando, né? Numa quarta-feira à noite, 10 para as 9, nós estamos aqui lendo essas coisas estranhas. E aqui, então tem um karma para isso, né? Então é uma continuidade, né? Uma continuidade nesse sentido. Então não é uma questão de uma única vida. Aqueles nascidos com capacidades superiores que permitem que eles atinjam iluminação numa única vida, ele chama aqui de repentina, são aqueles que perseveraram na prática do zazen em muitas vidas anteriores. Mesmo que nessas vidas anteriores eles não tivessem clareza ao seu respeito. Aqueles que continuam a sua meditação nessa vida, a despeito da falta de clareza, serão, nas vidas subsequentes, essas pessoas que adquirem 1000 insights com uma única palavra. Então aqui ele está nos motivando, ele está dizendo, olha, esse pessoal que foi rápido é porque eles andaram do jeito que foi possível nas vidas anteriores, e aquilo foi, então, permitindo que isso fosse acontecendo, né? É o nosso caso, mesmo que a gente não tenha muita clareza como é que é exatamente, a gente vai fazendo, né? É isso que ele está dizendo, a gente não tem que ter a perfeição da prática, a gente vai fazendo a prática, e ela vai se lapidando. Não se preocupar muito, né? Não ficar se checando muito. Ele está tirando um pouco o foco, às vezes excessivo, que a gente tem de ficar passando um pente fino infinitamente, né? Então ele diz, sigam, né?
Outras pessoas dizem que o zazen, a meditação, ela é uma prática difícil, além do alcance das pessoas comuns, e que, portanto, é mais apropriado para tais pessoas se engajar em práticas mais fáceis, quer dizer, mais relativas, como a leitura dos sutras, estudar os textos, a recitação dos mantras, os dharanis, e o canto do Nembutsu. Se fosse um puja. Só que os sutras nos dizem, contudo, que se a nossa aspiração estiver incorreta, então todas as nossas práticas serão em vão. As práticas relativas e absolutas podem ser diferentes, mas qualquer prática realizada por motivos incorretos não produzirá nada além de causas kármicas para o renascimento nos 3 reinos da existência. Então, um ponto aqui é motivação, mais do que a prática em si que a gente estiver fazendo, né? Por outro lado, uma pessoa que siga o Mahayana com a aspiração correta, ela pode se engajar em qualquer prática sem medo, sem erro, né? É motivação. A despeito disso, seria um erro assumir que a prática do zazen é algo incomum e que seria melhor, portanto, começar com práticas relativas. Dizer que o zazen é uma prática incomum revela uma compreensão equivocada do seu significado interno. Então aqui é muito interessante, porque é como se fosse uma fé no processo de meditação, mas não é na meditação em si, é no processo de silenciar, e ao silenciar, aí vai acontecendo como se fosse um desacoplamento das bolhas comuns, né? Ou seja, a gente consegue se ver. Então essa prática de se ver, ela vem quando a gente consegue reduzir a velocidade, né? Por isso que, por exemplo, tem regiões kármicas nossas que a gente está tão identificado com elas, né? A gente está tão visceralmente conectado, assim, fundido, que a gente vai precisar, às vezes, tendo passado uma situação 10, 20 anos, para conseguir, então, olhar aquilo com um pouco de distância e, olha só o que eu fiz. Isso foi um desacoplamento que aconteceu. A gente gerou um pouco de distância e se viu ali, aquilo já não, como não sendo a gente de maneira assim única, né? Mas a gente conseguiu se descolar um pouquinho e ver assim. Pensa, que loucura. E quando a gente senta, é a mesma coisa que acontece. A gente se descola um pouco e vai vendo as coisas, né? É como se fosse uma fé nesse processo. Uma fé nesse processo que ele tem aqui, né? Então, o Zazen não é peculiar à escola do Zen. Ele é ensinado em todas as escolas esotéricas, com X e com S, porque aqui seria assim, Vajrayana com sinais e sem sinais, seriam as tradições que têm rituais elaborados e as práticas diretas, né, os caminhos diretos. Assim como nas tradições Hinayana e não budistas. Embora a forma como o Zazen é compreendido nesses diversos caminhos varie de algumas formas. Aqui é bonito, porque esse processo ele foi sendo praticado nas diferentes linhagens, né? Por exemplo, o Zazen, nos caminhos não budistas e no Hinayana, ele pode ser diferente em relação a ser de uma natureza corrompida ou não corrompida. Que aí ele diz aqui na nota de rodapé, né? Ou seja, isso difere de acordo com o fato de levar ou não à liberação dos desejos e visões deludidos. A gente pode sentar para atingir a liberação ou não. Pode ser que não seja esse o ponto. Mas é igual no sentido de que a essência da prática é manter o corpo imóvel e não deixar os pensamentos emergirem. Essa é a instrução deles, né? Na Escola da Terra Pura, o Zazen consiste nas 16 contemplações. Essa era a prática central do mestre do Dharma, Hu Yuan, e de outros. O Zazen nas escolas esotéricas assume diversas formas, mas geralmente envolve a contemplação dos princípios doutrinários das respectivas escolas.
De todo modo, é um erro supor que o Zazen ela é uma prática limitada à escola Zen. É bonito ele dizer isso, né? Porque ele está olhando aqui de uma forma muito profunda para o que acontece com a ampliação da visão. Ele não está aqui tomando isso como uma coisa específica de uma linhagem, né? Porque se isso fosse assim, a gente não conseguiria, por exemplo, ler um texto como Diálogos e um Sonho e ele fazer sentido para nós, uma vez que a gente está dentro de um contexto do budismo tibetano, vamos dizer. Só que como a gente não está olhando a partir do ponto de vista de uma linhagem específica, mas através do significado profundo, aquilo faz todo sentido. Então é um erro supor que a meditação, a prática da meditação profunda, ela é uma prática limitada ao Zen. Simplesmente porque desapareceu na maioria das outras escolas com o advento da última era do Dharma. Essa afirmação aqui é bem chocante, né? Ou seja, à medida que os tempos foram ficando mais difíceis, isso aqui já era 1300, né? As pessoas, é como se fosse ficando mais improvável, mais difícil que esse caminho simples, direto, ele funcionasse para as pessoas. Então começam a surgir métodos mais graduais, né? Que vão então permitindo com que as diferentes estruturas kármicas se acoplem e se acomodem e sejam trabalhadas de uma forma mais passo a passo, né? E aí a prática do silêncio, ela meio que vai desaparecendo. O Alan Wallace fala exatamente a mesma coisa quando ele vai falar do budismo tibetano, né? Como que o silêncio ele foi desaparecendo dentro da história do Vajrayana no Tibete, né? Então é interessante isso. O Alan Wallace, ele diz assim, aí nos últimos anos, os lamas eles tinham quase que se justificar por estarem ensinando a meditação em silêncio, porque aquilo era uma coisa quase inexistente, né? Tamanha ênfase nos rituais e nos pujas e assim por diante, né? É uma conversa interessante tu ver o Buda Suze, que naquela época já falava disso. Zazen, na escola Zen, então aqui ele está sendo específico, né? Não diz respeito a imobilizar o corpo e suprimir a mente. Então, não há necessidade de menosprezar a prática de se sentar de frente para uma parede e abrir mão dos pensamentos como uma prática difícil. Então, a verdadeira prática não diz respeito a uma posição do corpo, é uma lucidez. Esse é o Zazen, é uma lucidez. O Zazen não envolve a contemplação dos princípios doutrinários, não está contido ali dentro apenas. Então, nós não podemos afirmar que nos falta inteligência para isso. Zazen não requer nenhuma riqueza, então pobreza não é um obstáculo para sua prática. Zazen não requer nenhuma força física, então até mesmo os fracos podem praticá-lo. Buda Dharma não contradiz as paixões humanas, então nós não podemos dizer que somos mundanos demais para praticá-lo. Isso aqui é muito profundo, porque o budismo ele não condena, como ele diz aqui, as paixões humanas, né? Ele vai olhar aquilo como parte do samsara, mas não tem uma noção de pecado. Isso não existe. Não faz sentido. A samsara é uma outra coisa, né? Então, ninguém é mundano, ninguém tem pensamentos sansáricos demais para praticar o budismo ou para fazer meditação, né? Essa desculpa não cola, é isso que ele está querendo dizer, né? Não é por aí. Não é por aí. Práticas devocionais, como oferecer incenso, fazer prostrações, são práticas corporais. Então, elas não podem ser realizadas enquanto nós estamos engajados com outras coisas. A leitura dos sutras, recitação dos dharanis, o canto do Nembutsu são práticas orais, que então cessam quando estamos falando de outras coisas. São práticas particulares, né? A contemplação dos princípios doutrinários, ela é uma prática intelectual, cognitiva. Então ela não pode acontecer quando nós estamos ocupados com outros pensamentos. O cultivo do Zen, por exemplo, porém, não depende do corpo, da boca ou do intelecto. Como pode, então, ser considerado difícil? É bonito o jeito que ele termina. A gente vai parar por aqui.
Então tá bom, gente. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lopcho Sum Ring Loche Zan Lin Sa Sum Champa Pel Dru Ju Cho Sum Nam Adang Midrau Tu Sung Gele Show